Você já pensou que a sua vida ela não é apenas formada por apenas grandes decisões, mas pelos hábitos que você repete todos os dias? Podemos usar aqui 3 ferramentas para te ajudar a sair desse ciclo. Antes de qualquer atividade, busque abrir a sua Bíblia. Em Filipenses 4:8, filhinhos, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é reportável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Essa é uma orientação maravilhosa que a Bíblia nos dá. Lê a palavra do Senhor antes de qualquer coisa do seu dia. E este verso, ele descreve quais devem ser as nossas ações. Mas uma coisa importante que ele revela para nós é que nós devemos pensar em tudo aquilo que nós vamos decorrer durante o dia. Uma mente organizada, já se levantando, guardando a palavra de Deus no seu coração e executando aquilo que ela nos direciona, já é a chave para que nós possamos avançar prudentemente para mais um dia. E esse pequeno verso é para nos lembrar de cada palavra que está escrita, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Então, com essas palavras, nós podemos guiar o nosso dia segundo o que nós lemos e pensar como aplicar ela em cada situação que você irá vivenciar. Lembrando que cada manhã é uma folha em branco que você recebe para escrever mais um capítulo da sua história. E quem vai decidir como será escrito será você. E quanto mais você estiver capacitada, seguindo a orientação do Senhor, a sua história será belíssima. E, se possível, ainda faça a leitura em voz alta, porque assim você mesmo vai ouvir a sua voz declarando a direção que a palavra do Senhor está te dando. E isso, quando a gente ouve aquilo que a gente está falando, proclamando, isso é melhor recebido por nós. Esse som vai adentrando a sua mente, os seus pensamentos. Quando essa ação se tornar um hábito, você naturalmente começará a ver uma mudança na sua fala, na sua mente, nas suas emoções, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. E certamente atingirá as pessoas que estão à sua volta, a começar por aqueles que estão dentro da sua casa. É muito importante nós termos rotina, termos hábitos. O livro O Poder do Hábito explica que todo hábito é formado por 3 partes: o gatilho, a rotina e a recompensa. E isso faz reprogramar a rotina do ciclo. E o primeiro hábito que eu quero compartilhar com você é: o poder do hábito é algo muito importante e profundo, porque aquilo que fazemos todos os dias acaba moldando quem nós nos tornamos. Pequenas atitudes repetidas diariamente pode transformar completamente a nossa vida espiritual. O que é o hábito? O hábito é uma ação que você repete tantas vezes que ela passa a acontecer quase que automaticamente. E por que o hábito ele é tão poderoso? Porque a repetição ela cria transformação. Uma decisão isolada pode não mudar muita coisa, mas uma continuidade muda a mente, muda o coração e muda o comportamento. Exemplo: orar um dia é bom. Orar todos os dias muda a sua vida espiritual. E com o tempo, essas atitudes transformam o caráter e a direção da vida. Hábito na vida espiritual. Na vida cristã, muitos homens e mulheres tinham hábitos espirituais. Daniel, a Bíblia nos conta que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando havia perseguição. Esse hábito fortaleceu tanto a sua fé que mesmo em dias tão difíceis como ele passou,
ele permaneceu firme. Olhando para o nosso Mestre Jesus, ele tinha o hábito de jejuar e de orar. Os hábitos, eles mudam o destino. Esses hábitos mudam a vida de qualquer pessoa. 5 minutos diários com Deus fortalece a sua fé. Uma atitude diária de gratidão muda a forma de ver a vida. Perdoar constantemente mantém o coração livre. A neurociência chama de padrão neurológico, mas a Bíblia chama de renovação da mente. Meu primeiro vídeo tinha esse tema, renovação da mente. Foi um desafio muito grande, uma mudança na minha vida. Quando você se organiza e vê quais são as suas prioridades, com clareza e sem exageros, você vai conseguir planejar novos hábitos e praticá-los diariamente, porque a palavra do Senhor, ela muda, ela transforma e dá sabedoria. Porque conhecimento não é ter a Bíblia na estante, mas sim, a sabedoria é ter a palavra no seu coração. O salmista já disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No livro de Tiago, diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural em um espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja como a palavra do Senhor, ela nos leva ao crescimento, ao avanço, ao amadurecimento, a conquistas, e prepara a nossa mente para enfrentarmos os desafios, mas também contemplarmos vitórias. E estar em Cristo é vitória certa. Mesmo que a mente ela pode fixar em 2 pensamentos, porque a mentalidade que fixa no problema vê só o limite, mas a mentalidade de crescimento, que é que a palavra de Deus nos dá, olha para o mesmo problema e vê um processo. Uma mulher que olha para a crise e declara: não vai passar logo. Rendição ativa, não passiva, mas covarde. Provérbios: adquira sabedoria, adquira entendimento, não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Não abandones a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a e ela te protegerá. Olha a importância de nós preservarmos por esta palavra. Essa ação de buscar o entendimento, a sabedoria, a perseverança na oração, na leitura, logo quando o dia começa, é uma ação, é uma conexão entre o pensamento e o resultado. A proclamação, ela é a conexão, a fé e a manifestação. Mas essa proclamação, ela precisa ser real, persistente, não pontual. Escolha uma área da sua vida e entregue a Deus completamente. Seguindo essa direção, esse espaço que vimos aqui. Abra a Bíblia e encontre um texto bíblico específico que te dá direção sobre esta situação que você colocou diante de Deus. Se coloque com humildade total ao Senhor, com a palavra do Senhor no seu coração. Todos os pensamentos controversos, eles vão serem dissipados da sua mente. Mesmo que eles possam vir, você vai se lembrar daquele texto bíblico que você anotou, meditou nele, e ele vai preencher a sua mente de tal maneira que eles serão fixados na sua mente e no seu coração. E a confiança, ela será inevitável. A palavra do Senhor. E continue
a meditar na palavra do Senhor, se você ainda não o faz, até que isso se torne um hábito. E é assim quando uma crise chegar, porque ela vai chegar, você vai sempre se lembrar das passagens bíblicas que você vai lendo dia após dia, e aquilo vai firmar a sua fé, vai firmar, fazendo assim, essa conexão com o próprio Espírito Santo de Deus. E você terá sabedoria para tomar as decisões assertivas. A ansiedade que antes tomava conta, você vai ver que ela vai ser dissipada pela paz e pela segurança que essa palavra nos dá. E você vai poder fazer uma experiência, pensar nas duas versões, você antes dessa prática e você, claro, que depois de algum tempo, porque você precisa praticar para você poder fazer essa descrição de você antes e você depois. A versão sua após o hábito da leitura diária, logo cedo quando você acordar. Eu sei que isso não é fácil. E sei que mesmo se você se propor a fazer isso já amanhã, você vai ter dificuldade para firmar esse hábito. Mas persista, porque o resultado, ele virá. O que o Senhor quer é levantar um exército de mulheres que buscam ao Senhor com sinceridade, com dedicação, com confiança, sabendo que esta palavra, ela transforma vidas. Deus quer fortalecer sua família através de você. Deus quer fortalecer os seus filhos através de você. Deus quer que através de você haja harmonia na sua casa. E Deus quer, através de mulheres que buscam ao Senhor, fazer um santo movimento a partir da sua vida, para que aonde uma de nós estivermos, o nome do Senhor seja anunciado, mesmo que seja sem palavras. E se você quiser ser praticante, como já existem muitas mulheres que já levantam assim, com esse objetivo, primeira coisa, buscar ao Senhor. E eu quero orar. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, pela direção que o Senhor nos dá através dela. Pai querido, nós ficamos tão embaraçadas com as questões do nosso dia a dia, que muitas vezes, Senhor, não tiremos um tempo a sós contigo. Pai, mas que as nossas mentes elas possam ser transformadas para que nós tenhamos esse desejo de buscar o Senhor. Muitas vezes, ao início, não é nem o desejo, mas é a obediência. Então, a partir da obediência, que nós sejamos mulheres santificadas pelo poder da Tua Palavra. Ó Deus querido, levanta, Senhor, mulheres compromissadas com o Senhor, com o reino, compromissadas em obediência, compromissada, Senhor, em anunciar o Teu Evangelho. Ó Deus querido, abençoe a todas, ó Pai, que tem estado comigo neste canal. Que o Senhor os abençoe no nome de Cristo Jesus. Amém. Se esse vídeo fez diferença na sua vida hoje, não deixe de deixar um like. Se você não é inscrita, se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que talvez você conheça e esteja precisando dessa conexão com Deus através da palavra do Senhor. Compartilhe com essa pessoa. E até o próximo vídeo. Beijinho, olha, no seu coração. E até mais.